nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, hoje, dia 6 de agosto de 2023, é uma data interessante, né, e eu proponho fazer a seguinte reflexão sobre essa data. Primeiro ponto, a Sagrada Escritura do Evangelho nos diz, nesse dia, 6 de agosto, o dia da transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo no Monte Tabor. A transfiguração é a revelação da divindade de Nosso Senhor, para seus apóstolos. Junto a Nosso Senhor encontrava-se também Moisés e Elias. É interessante que exatamente nesse mesmo dia, no dia 6 de agosto, também se lembra de forma muito triste o pior crime da história da humanidade, depois do deicídio, que são as duas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. Dia 6 de agosto, particularmente, é o dia do lançamento da primeira bomba atômica em Hiroshima. Então eu gostaria de propor uma reflexão exatamente sobre esse tema, já que também recentemente foi ao ar nos cinemas de todo mundo o filme do gnóstico, Christopher Nolan, sobre Oppenheimer, o projeto Manhattan e a história da construção da bomba atômica. Primeiro ponto que eu quero que vocês levem em consideração é o ponto de partida para o projeto Manhattan. Geralmente isso é contado, acredito até que no filme do Nolan, eu não assisti o filme ainda, mas acredito que a razão apresentada pela historiografia oficial e provavelmente no filme também, para que se desse início ao projeto Manhattan, seria a pretensão da Alemanha nazista de desenvolver armas nucleares. No primeiro momento eu já devo dizer logo de início que isso é absolutamente falso. Hitler era um admirador das guerras antigas, era um admirador da antiguidade clássica, sobretudo o modelo espartano de guerra, da civilização dórica. Leia um livro de Albert Speer, que foi o arquiteto do Terceiro Reich e depois o ministro de armamento da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O livro dele, chamado Por Dentro do Terceiro Reich, vai mostrar essa afeição que Adolf Hitler tinha do mundo dórico. E mostra também que Hitler sempre foi contrário a essa ideia de guerra de destruição em massa. A ideia principal na cabeça de Hitler, de modelo de guerra, era a guerra aos moldes antigos. Ou seja, mais uma guerra de infantaria, de combate corpo a corpo, em que se evitasse ao máximo esse tipo de guerra que ele considerava absolutamente injusta e covarde, que é a guerra de lançamento de bombas. Foi Albert Speer que, depois que se torna ministro de armamentos na Alemanha, e isso só vai acontecer durante a própria guerra, é ele que vai procurar mudar essa ideia de guerra que Hitler tinha. É ele que vai procurar convencer Hitler de que precisa desenvolver armamentos mais modernos, e é ele que vai estar por trás do projeto de armas lançadas por foguetes, o projeto dos foguetes, no qual vai se destacar o físico von Braun, Wernher von Braun, que depois vai ser muito utilizado pelos americanos. Aliás, os grandes físicos alemães que participavam desses projetos, dos foguetes V2, depois vão acabar sendo levados para os Estados Unidos para servirem
como mentores de todo um projeto, né? Não só o projeto espacial, mas também como o projeto nuclear que os americanos vão desenvolver. Então, eu vou fazer aqui uma breve narrativa da história do Projeto Manhattan, né? Mas muito breve, muito curta, e depois vocês podem se aprofundar, né? Seguindo aqui os nomes que eu vou dando nessa breve aula. Então a ideia de estrutura atômica, né? Essas pequeninas partículas que compõem toda a matéria, já está muito viva no final do século XIX. Né? No século XIX já se conhecia esse universo atômico. Uma francesa chamada Marie Curie, né? Ela é que vai descobrir que os átomos emitem uma espécie de energia, né? Em forma de radiação. Embora essa energia emitida pelos átomos fosse ainda desconhecida. Mas já se sabia, já no final do século XIX, que os átomos produzem energia. Quem vai usar o termo arma, né, atômica vai ser o escritor inglês H.G. Wells, né, autor de A Máquina do Tempo. Ele vai escrever um livro chamado A World Set Free, né, no qual ele vai utilizar essa expressão baseando-se nesse princípio de conhecimento, né, desse universo atômico e de energia desencadeada por átomos, numa ideia de explosão contínua de átomos. Um átomo explode outro átomo, que explode outro átomo, né? E essa reação, né, provocando e desencadeando, né, uma quantidade imensa de energia. Então, eu quero que vocês se atentem a um personagem muito interessante que vai aparecer aqui, né, que foi aluno de Einstein. Ele era um judeu austríaco. Então aqui eu já antecipo de antemão, né, que todo o projeto da bomba atômica, vocês podem pesquisar, vocês vão sempre ver sempre os judeus que são os mentores de toda a construção, né, dessa tecnologia de destruição. Então o primeiro deles, né, é o Leo Szilard. O Leo Szilard era um judeu, né, austríaco, e ele vai para a Alemanha, né? Na Alemanha ele conhece Einstein, e é ele que vai pensar, né, seguindo a ideia proposta no livro do H.G. Wells, que ele havia lido, ele que vai pensar nessa ideia, né, de desencadear esse processo de reação nuclear. Ele vai pensando nisso na Inglaterra, né? Ele conta essa história que isso foi num semáforo quando ele teve esse insight, né? Já no ano de 1935. Então observem vocês, né, que a ideia de produzir uma arma à base, né, da fissão nuclear, é claro que o termo fissão nuclear vai vir depois, né, mas essa ideia ela já existia em 1935. Lembrem-se que a Segunda Guerra Mundial só vai começar em 1939 por outras forças, né, por outras forças de circunstâncias que eu descrevo lá no meu curso de História, né. Inicialmente, né, não era um projeto de Hitler iniciar a guerra em 1939. A guerra, de certa forma, né, ela acaba acontecendo, né, por um erro de estratégia, né, do Hitler, que não contava com a declaração de guerra da Inglaterra e da França, né, assim que ele invadisse a Polônia. Isso está lá no meu curso de História, depois vocês podem verificar. Mas já em 1935, né, o Leo Szilard já estava com a ideia de produzir uma arma atômica, né. Ele pensou na ideia de uma reação em cadeia, né, que ele vai chamar de chain reaction. Ou seja, um nêutron se choca com um átomo, né, e ao se chocar com o átomo vai liberar outros nêutrons que por sua vez
esses outros nêutrons vão se chocando com outros átomos, produzindo outros nêutrons, né? E aí você tem uma reação em cadeia. Esse é o princípio da coisa. E essa reação em cadeia liberando uma quantidade imensa de energia. O Léo Szilard, ele tem esse insight, essa ideia, já em 1935. No entanto, ele não pensava ainda, né, qual seria o elemento essencial, fundamental para se liberar essa reação em cadeia. Isso vai ser visto depois, né, por dois cientistas alemães em Berlim, o Otto Hahn e o Fritz Strassmann, em conjunto, né, com uma amiga de longa data, uma judia também austríaca, né, chamada Lise Meitner. Esses três aí é que vão concluir que é possível fazer isso utilizando o urânio, né? Então a ideia de utilizar o urânio como elemento para promover, né, essa reação em cadeia. E em pesquisa em laboratório, eles vão fazer essa pesquisa e vão descobrir que durante este processo eles conseguem fazer a chamada fissão nuclear, né, a explosão do átomo. Essa ideia vai ser passada para os Estados Unidos, né? E vai, aliás, uma coisa que eu esqueci de dizer, né, que essa ideia de se utilizar o urânio, né, não é própria do Otto Hahn, nem do Fritz Strassmann e nem da Lise Meitner, né? É de um italiano chamado Enrico Fermi, que por sua vez era casado com uma judia. O Enrico Fermi tinha essa ideia de trabalhar isso com urânio, e ele havia feito uma viagem para a Suécia, né? E nesse momento o Mussolini, que tinha feito a guerra com a Abissânia, tinha ficado, né, isolado diplomaticamente, e o Mussolini, então, para agradar a Alemanha de Hitler, ele adota na Itália também as leis raciais de Nuremberg que Hitler tinha implementado, né, na Alemanha. E é por essa razão, então, né, que o Enrico Fermi não retorna para a Itália e vai direto para Nova York. E lá em Nova York ele vai, né, conhecer o Léo Szilard, e ambos vão ter, né, conhecimento de que o Otto Hahn, o Fritz Strassmann e a sua amiga, né, a Lise Meitner, haviam conseguido produzir a fissão nuclear. Vão repetir isso em laboratório e vão verificar que funciona, né? E é a partir disso que eles vão procurar o Einstein, para que Einstein leve uma carta escrita por eles, mas que precisava ser assinada por Einstein, porque Einstein é que daria o nome, né? Porque Einstein era a figura mais respeitada do mundo físico, né? Então Einstein vai assinar esta carta e entregar, através de um banqueiro amigo de Roosevelt, entregar ao presidente americano, presidente Roosevelt. Essa então é a origem, né, da construção da bomba atômica. Mas reparem que isso se dá em agosto de 1939. A Segunda Guerra Mundial ela só começa em setembro de 1939. Então é muito claro, né, quando a gente junta os pauzinhos, a gente vai percebendo que o projeto já existia, né? Eles precisavam entender como era o processo. Entendido o processo, eles precisavam de financiamento e de um país que tivesse condições de financiar essa pesquisa e bancar essa pesquisa, mas precisavam ter uma boa desculpa para desenvolver uma arma desse tipo. E a boa desculpa era efetivamente a Segunda Guerra Mundial, que iria começar, né? Então, só para que vocês entendam, né,
Daí para diante, né, depois desta carta entregue ao presidente Roosevelt, observem bem que o projeto todo está na cabeça do Leo Szilard, mas ele precisava da assinatura do Einstein, para que tivesse a aprovação e o governo liberasse as verbas necessárias para se iniciar esse projeto de pesquisa, né? Muito bem, né? Então, já em 1940, o governo Roosevelt vai financiar a chamada Comissão do Urânio, né? O objetivo aí era fazer as pesquisas para conseguir, a partir do urânio, produzir a fissão nuclear. O urânio, então, a matéria-prima que precisava ser obtida, a maior reserva era no Congo belga, e o Congo belga, naquele momento, acabava de ser tomado pela Alemanha nazista, mas um dos responsáveis pela exportação do urânio vai tomar, por sua própria iniciativa, a medida de enviar um cargueiro de urânio para os Estados Unidos. Ele é onde vai ser desenvolvido o projeto. O projeto da bomba atômica, ele precisava ter, primeiramente, que facilitar a quantidade de urânio, reduzir a quantidade de urânio. Então aí que vai ser proposto as ideias de enriquecimento de urânio, e a partir daí finalmente nós vamos ter o projeto Manhattan configurado já em 1942. Com o enriquecimento de urânio se tornou possível construir uma bomba com pouca quantidade de urânio suficiente para ser carregada em um avião. Então a partir daí nós temos definitivamente a ideia do projeto Manhattan. Então o primeiro ponto é vocês perceberem que não há uma relação direta com a guerra. Era um projeto paralelo à guerra que usa a guerra como desculpa para se justificar. E uma coisa interessante é vocês perceberem a atuação do mundo judaico por trás da criação dessa arma terrível. Bom, a partir daí então nós vamos ter já em julho de 1945, ela pronta, a bomba atômica pronta, e ela vai ser testada, vai ser chamado o Projeto Trinity. Não é que eu chamo a atenção, o Projeto Trinity. Trinity significa trindade. Por que a escolha desse nome, Trinity, Então, em White Sands, no Novo México, no dia 16 de julho, vai ser detonada a primeira bomba atômica. Nessa ocasião, o Oppenheimer, Robert Oppenheimer, que era um dos cabeças físicos por trás do projeto Manhattan, ele entra depois, ele já entra no momento que está se configurando o projeto Manhattan, mas nos momentos que antecedem a tecnologia para a produção da bomba, ele não aparece, ele aparece depois. E uma coisa interessante de falar do Oppenheimer, isso certamente vai estar no filme do Nolan, que ele era judeu também, filho de judeus, mas que ele tinha uma profunda, mais do que admiração, pelo mundo hindu, pela cosmologia hindu, sobretudo o Bhagavad Gita. Isso é interessante dizer, porque ele vai se ver, ou vai ver o projeto Manhattan como uma espécie de Kali, sabe? Aquela deusa hindu que tem vários braços, e que representa a destruição. Que eu já disse numa aula sobre os perennialistas também, porque para eles Kali Yuga é o fechamento, dessa era, e é o fechamento com a destruição. Então o Oppenheimer se via, de certa forma, seguindo os versos do Bhagavad Gita que ele aprendeu a ler em sânscrito, ele se via também como o portador da destruição dos mundos. Tanto que ele vai escrever isso num míssil atômico,
Me transformei no destruidor dos mundos. Então, o primeiro teste é feito ainda em julho, né, de 1945, e finalmente, no dia 6 de agosto, né, a guerra na Europa já havia acabado em maio, né, a guerra no Japão era uma guerra completamente perdida para o Japão. O Japão não tinha a menor possibilidade de vencer, era uma questão de tempo e de pouco tempo, de modo que, do ponto de vista estratégico, militar, não havia a menor necessidade de se jogar bomba atômica, né? Mas esses homens precisavam mostrar o poder que eles tinham nas mãos. Eles precisavam dar uma demonstração de que eles eram capazes de destruir toda a criação de Deus, tudo aquilo que Deus criou em 6 dias, eles eram capazes de destruir em apenas alguns minutos. Então, no dia 6, né, de agosto, dia da transfiguração de Nosso Senhor, desce o fogo do céu, conforme descrito no próprio Apocalipse, né? Segundo a besta, faria descer fogo do céu. E também, né, o profeta Elias, que estava no Monte Tabor, junto com Nosso Senhor e com Moisés, também fez descer fogo do céu, né? Está lá escrito em Reis 2:11. Essas não são apenas coincidências, né? Mas de fato nós podemos concluir que também, né, um dos objetivos da própria guerra, a Segunda Guerra Mundial, era apresentar ao mundo esse poder diabólico, né, destruidor de mundos, né? Como o próprio Oppenheimer disse numa entrevista que ele deu à TV americana em 1965, ele disse, né, eu me lembrei do verso da escritura hindu, o Bhagavad Gita. Vishnu tenta convencer o príncipe Arjuna a cumprir com sua missão. Para impressioná-lo, ele assume sua forma com múltiplos braços e diz: agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Imagino que todos nós tenhamos pensado aquilo de uma forma ou de outra. Isso é o que ele pensa, né, no momento em que ele vê a imagem da destruição provocada, né, pela bomba atômica criada por eles. Que triste, né? Que triste história da humanidade, né? Que triste história de homens que pensam que são deuses e se põem como inimigos de Deus e de toda a humanidade. Que triste, né? Fazer descer fogo do céu para destruir vidas, centenas de milhares de vidas, apenas para mostrar que eles são capazes de destruir o que Deus criou. Fiquem com Deus e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.